TV Calafrio de hoje lhes proporcionará um mergulho na história do quadrinho nacional através de um convidado muito especial, um dos maiores conhecedores da nona arte no continente das jabuticabas. Vocês acham que falta pouco para saberem a trajetória das mais longevas revistas de horror do quadrinho nacional? Pois estão muito enganados. Hoje passarão a conhecer muito mais. Uma aula de história com o grande editor e roteirista da revista Mestres do Terror na época da The Art. Com vocês, a enciclopédia viva Tony Rodrigues. Logo depois da vinheta. Bom, galera, boa noite. Mais uma terça-feira, um novo TV Calafrio. Daniel, nosso editor predileto. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Cássio, beleza? Boa noite aí para os nossos espectadores, os leitores da Calafrio, da Mestre Terror. Vamos fazer uma sessão Maguila no começo aqui do programa. Um abraço aí para o nosso leitor aí de Piracicaba, Alaerte Miranda, nome de artista. Alaerte Miranda Rosenwachter. Um abraço aí, Alaerte. Tá bom? Lembrança para você. Vamos aí para mais um papo bacana, mais uma terça-feira, Cássio. E tem uma surpresa especial aí. Será que a gente dá umas pistas para os espectadores adivinharem? Opa, vamos ter convidado, então. Tem um convidado para lá de especial, cara. Eu conheci este convidado no último mês de dezembro, certo? No primeiro dia do mês de dezembro do ano passado, 2019. Pessoa, gente fina, uma inspiração aqui para Calafrio e principalmente a Mestre Terror, certo? Vamos bater um papo sobre essa fase clássica dos quadrinhos, da editora de arte. Ele é um dos maiores conhecedores de quadrinhos nacionais, da imprensa dos quadrinhos nacionais aqui no Brasil e tal. Vamos falar com ele, trazer aí o grande mestre das mestres, Tony Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Tony. Tudo bom? Prazer. Opa, prazer todo nosso aí, cara. Que bom estar com você aqui como convidado especial aí, como... Prazer todo meu. Emocionado, cara. Emocionado de estar com você. Pô, nem me fala, viu? Cara, Tony, muito obrigado mesmo por você ter aceitado aí o convite do Daniel participar com a gente aí. A gente tem tentado trazer os artistas para próximo dos leitores, dos inscritos do canal. E assim, você era um dos caras que a gente queria bastante trazer. Muito obrigado, viu? Bom, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer tudo que eu puder falar, contar para vocês sobre a época. Fica à vontade, assim. Acho que é sempre legal lembrar disso. Foi um período bacana da minha vida. Ainda trago vários amigos dessa época ainda. Não estou mais exatamente dentro do meio de quadrinhos profissionais, mas assim, foi o meu começo, né? Foi onde eu comecei, basicamente, minha carreira, né? E então, é isso, vamos lá. Vamos falar sobre ela, Tony. Vamos lá. O seu envolvimento como quadrinhos deve ser, provavelmente, começou como um fã, um leitor. E com aí, certeza. Como então, é que foi a sua chegada até a The Art aí? Bom, foi assim, né? Assim, tava tendo nessa época aí que é comecinho, final dos anos 70, começo dos anos 80, teve um boom de terror, de revistas de terror, que começou com a Cripta. Era uma revista que trazia as histórias da Warren Comics americana, tal, né? Editada pela Rio Gráfica, que fez um mega sucesso, e aí veio uma enxurrada de quadrinhos da Block e da VEC, a Spectro, que começou como o Doutor Espectro, que era um personagem americano, mas fez mais sucesso do que eles imaginavam que ia fazer, segundo o próprio Ota fala, e eles viram que não tinha história suficiente daquele personagem e resolveram tirar o doutor do título e continuar como Espectro e a revista passar a ser genérica.
Logo no segundo número, ele começou a publicar alguma coisa nacional, um pouco como reportagem, era uma matéria sobre o Jaime Cortez, como história, e também fez sucesso, né? Isso, era o Retrato do Mal, né? Mas a segunda versão do Retrato do Mal, a que tinha saído na Cras, né? Só que em preto e branco e formatinho. E também fez sucesso, teve boa resposta dos leitores, e o Ota, ele começou a querer dar espaço para os nacionais, encurtando a história. Em 5 ou 6 números, a revista era nacional de ponta a ponta, quase não tinha mais história gringa. De vez em nunca, quando tinha um buraco, ele metia uma gringa porque não tinha o que fazer, mas virou uma revista nacional. E logo ele diversificou isso com histórias do além, Calafrio, Pesadelo, né? E nesse meio tempo, o Zala, o envolvimento dele assim, com os quadrinhos, eu fiquei sabendo por ele depois, era o Zorro. É o que ele fazia de quadrinhos de verdade, era o Zorro para Abril, né? Ele era um dos artistas do Zorro. Era ele, o Rubens Cordeiro, né? E o Valmir Amaral, que basicamente faziam Zorro, né? E com histórias de vários argumentistas, do Primágio, do Seidenberg, né? Enfim. Acho que Inácio Justus também, né? Mas o Justus acho que nunca desenhou. Acho que ele só escreveu. Ele né? desenhava as histórias de ação. Sim, mas o Zorro mesmo, acho que ele nunca desenhou. Agora, mas isso eu não sabia na ocasião. Eu sei que o Zala, depois ele me contou, ele tinha um monte de histórias guardadas. Nos anos 60, ele tinha sido convidado para fazer uma revista um pouco luxuosa no que se dizia a respeito de terror, que era uma revista com meios tons, né? E ele e o Colonese tinham várias histórias engavetadas que não eram a traço, tinham esses meios tons de aguarda, eram histórias caprichadas, e eles tinham isso engavetado porque a revista não deu certo. Foram pagos, mas não publicaram nada, né? E guardaram os originais. Fora isso, coincidiu do Miguel Penteado fechar a JEP e dá para o Zala um monte de fotolito. Fotolito é uma coisa de dinossauro, é difícil de explicar, mas assim, era uma coisa que para publicar a revista você tinha que ter o fotolito e era um custo grande na publicação da revista. E o Miguel estava vendendo a gráfica, falou para o Zala, você quer vir buscar os fotolitos das suas histórias? Eu te dou. Né? E ele fez exatamente isso, e ficou com uma tonelada de história dele e do Colonese e de outros autores que ele tinha publicado, e ficou lá à disposição dele com uma super facilidade. Seria como hoje você ter o arquivo digital em alta de uma história, assim, sem ter custo. Tá? Enfim, e ele tinha isso guardado também, e aí ele falou lá para o Paulo Marti, que era o dono do IBEP, onde ele de fato trabalhava, fazendo ilustrações e quadrinhos para livros didáticos, que, aliás, era de onde eu mais conhecia o Zala, porque o Zorro era anônimo. O Zorro ele não assinava, né? Então eu olhava e falei assim, acho que eu conheço esse cara, acho que é o mesmo cara que faz o material lá para o livro de geografia, né? E era mesmo, só que no livro tinha o nome dele, Ilustrações de Rodolfo Zala, né? Eu falei, deve ser esse Zala. E tinha uma outra coisa mais antiga dele que de vez em quando era publicada pela Taíca ainda, né? Algumas histórias do Targo, algumas histórias de guerra, que ainda saía e eu via lá, esse cara, o Zala, eu sabia quem ele era. Mas assim, não conhecia a pessoa, conhecia o trabalho, conhecia alguma coisa do trabalho. Mas, enfim, ele mesmo, ele tinha visto o trabalho do Ota, ele conversando com o Paulo Marti, ele virou e falou assim, acho que eu vou no Rio, acho que eu vou para o Rio conversar com esse cara e vou voltar a publicar algumas histórias lá na revista Espectro, né? E o Paulo falou para ele assim, não, por que não publica você as suas? Ele pôs a gráfica do IBEP, que era uma gráfica grande, né, de livros didáticos, à disposição dele por um custo praticamente de custo, né? Assim, sem muito custo para ele, né? Juntou que ele tinha os fotolitos, as histórias antigas, e resolveu meter a cara, e ele apostou em 2 revistas. Uma em que ele botava muita fé, que era Johnny Pecos, uma revista de cowboy, né? Colorida. Alta na época, né? Ele estava em alta na época, né? Sim, tinha Tex, que vendia pra caramba, né? Era a revista mais vendida do Brasil, tirando Disney e Mônica, na época, era Tex. Era a revista que mais vendia. E na distribuidora da Abril falaram para ele, isso aqui vai ser o novo Tex. Você vai vender que nem água isso aqui. Ele botou todas as fichas ali, tinha 12 números preparados já, prontos. Ele fez 12 números completos de Johnny Pecos, e aí ele falou assim, vou pegar aquelas histórias velhas de terror aqui, vou empacotar e vou fazer uma outra revista, e ele fez a Calafrio. Bom,
Resultado todo mundo sabe, né? Johnny Pecos vendeu porra nenhuma, né? E Calafrio vendeu muito. Aí eu falei assim, bom, deixa eu parar de perder dinheiro com Johnny Pecos, né? Ele ainda insistiu em 4 números, perdeu dinheiro nos 4 números, né? E aí ele resolveu fazer uma segunda revista que era Mestres do Terror, também aproveitando boa parte de material que ele já tinha e fazendo algum material novo. Ele também começou um trabalho. As revistas começaram a vender bem, né? Corta para mim, né? Entrando no primeiro ano da ECA, na USP, né? Fazendo faculdade de arte. E eu queria já há muito tempo trabalhar com ilustração, com quadrinhos e tal. E eu também tinha mandado uma história para o Rio de Janeiro, para o Ota, que ele nunca respondeu nada, nunca soube o que aconteceu com aquilo, nem sei se ele chegou a ver na época. E na época era assim, né? Você mandava uma por carta, né? E assim, eles até, as editoras até pediam, olha, não mande original, mande cópia xerox, porque a gente não devolve e tal, mas eu, inocente, mandei original e perdi, nunca mais tive aquilo de volta. Mas eu tinha uma outra história que eu tinha feito, e eu falei assim, vou mostrar para esse editor da Calafrio. Olhei lá o endereço, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 711, Bloco C e tal. Eu falei, vou lá, né? Aí um dia, tipo 10 da manhã, mais ou menos, eu bato na porta lá. Eu cheguei primeiro, vi, era um prédio residencial, né? Assim, até achei estranho, né? Você esperava um prédio comercial, uma editora, tal. Subi, toquei, cheguei na porta, toquei a campainha, falei assim, isso aqui não tá com cara de empresa, né? Aí me atendeu a dona Ana, né? A esposa do Zala, né? Falei assim, então. E eu falei assim, que editora dele? É aqui mesmo. Eu falei, então, eu queria falar com o Rodolfo Zala. Peraí que ele tá dormindo. Eu falei, puta merda. Você entra aí, né? Aí, você o que você quer? Eu queria mostrar uns originais para ele e tal. E assim, ele levantou para me atender. Ele pediu licença um pouquinho, né? Ele falou assim, olha, ela voltou a dizer, ele pediu para você esperar aqui na sala, que ele vai se vestir e vem falar com você e tal. E foi isso que aconteceu. Ele chegou, depois eu vim a saber que o Zala tinha um hábito de muito tempo de trabalhar durante a noite, né? Porque ele achava mais sossegado, porque ali onde ele morava era barulhento durante o dia e de noite não era. Então, de muitos anos, ele carregava esse hábito de começar a trabalhar 8, 9, 10 da noite, passar a noite trabalhando e dormir tipo 5 da manhã, e dormia até 3 da tarde, mais ou menos 2, 3 da tarde, almoçava e ia fazer as coisas dele, ia para banco, depois ele ia para o IBEP, onde ele dava algum expediente ainda, enfim, ele tinha uma vida montada assim, só que eu não sabia, cheguei lá 10 da manhã. Mas ele me atendeu, e ele viu minha história, e assim, a história inclusive saiu, né? Ele me apontou todos os defeitos que a história tinha, todos os problemas de desenho que a história tinha, e era uma época em que isso acontecia, é uma coisa que não acontece mais. Hoje em dia eu vejo muito desenhista jovem publicando cada porcaria que você pega os desenhistas antigos, eles não deixariam publicar, né? E tudo virou uma coisa um pouco em nome da expressividade. Não, que expressivo, mas mal desenhado, né? E não era a escola daqueles caras, nem do Zala, nem do Colonese, nem do Valmir, nem de nenhum desses desenhos. Esses caras queriam um desenho bom, né? E eu falei assim, olha, continua desenhando porque você vai conseguir trabalhar com isso sim, você tem talento, mas você ainda não está pronto, a história não está bem. E me mostrou todos os defeitos do desenho, o que tinha que melhorar, o que tinha que mudar, etc. Bom, eu falei assim, fiquei um pouco desapontado. Aí ele terminou todo esse papo assim, olha, só que tem um negócio, eu gostei muito da história, eu quero te comprar essa história porque eu quero desenhar a história, né? E você me vende essa história? A história saiu numa Calafrio, a história era o Ator Vampiro, era uma história sobre o Bela Lugosi e tal. Ele gostou muito da história tal, e ele queria desenhar, ele desenhou a história depois, tem a versão dele, ele me devolveu a minha, me pagou, e ele falou assim, olha, tudo que você trouxer de história desse tipo, eu te compro. Você trabalha para mim como argumentista, mas assim, como você gosta de desenhar, ele até me mostrou os roteiros do Luquete que ele tinha, do Gedeone, era o que se chama de full script, né? Era tudo por escrito, e aquele negócio, quadro 1, o cara descreve, o quadro 1, o personagem entra na sala, abre a porta, chega perto da lareira, põe a mão na lareira, e depois, diálogo, fulano, tal coisa, Beltrano, tal outra. Isso é o que se chama de full script. Mas tem um outro jeito de trabalhar, que é como trabalha o pessoal da Disney, por exemplo, né? Que é o que se chama de roteiro rafiado, que você faz já meio quadrinho, mesmo que você não desenhe muito bem, com figura de palitinho, você já faz a divisão de quadrinhos, tal, já coloca os balões, já coloca os diálogos, e para mim era natural trabalhar assim, porque eu queria mesmo era ser desenhista, né?
Ele falou assim, você me traga roteiro... você me traga roteiros rafiados que eu compro todos. E, de fato, foi como começou. Eu comecei a fazer um monte de roteiros e ele começou a desenhar vários, passou vários para o Rubão, passou vários para o Colim, passou vários para o Shimamoto, né? Para outros desenhistas também, até não me ocorre todos agora, e ele, tudo que eu produzia, ele comprava, né? E, independentemente de qualquer coisa. E lá, pelas tantas, ele começou a me encomendar, especificamente Drácula. Ele queria que eu me concentrasse em Drácula, e ele começou a me pedir outros trabalhos. Uma delas foi começar a responder as cartas da Mestres do Terror. Quem respondia as cartas da Calafrio era o Reinaldo de Oliveira. Mas o Reinaldo, que era uma pessoa maravilhosa, ele arrumava muita treta com os leitores, ele era bravo, né? Ele dava umas respostas atravessadas, assim, que muita gente gostava, mas muita gente não gostava. E usava assim, ele falou para mim, na Mestres do Terror eu quero uma coisa mais suave, quero alguém mais amigo do leitor. Você era o bom e o Reinaldo era o mal. Porque ele falava assim, deixa o Reinaldo descer o cacete que ele quiser, mas você aqui tenta ajudar, dar conselhos, barará, tal, e foi mais ou menos nessa linha. Eu comecei a fazer a da Mestre Terror. Depois que por um tempinho, depois que o Reinaldo faleceu, eu comecei a fazer das duas, mas ele manteve o nome do Reinaldo, mais um tempo ainda, né? Depois nem me lembro como ficou, quem assumiu, não sei se foi o Sidemar que assumiu isso, alguém assumiu isso depois, eu não me lembro quem. Mas você não quis emular o estilo do Reinaldo daí naquela frente? Nem conseguiria, porque o Reinaldo era uma pessoa muito culta, né? Eu era um menino, eu tinha 20 anos, né? Eu tinha 19 e 20 anos, né? E o Reinaldo era uma pessoa vivida, né? Assim, o cara era... começou nos anos 50, era uma sumidade. Muito pouca gente sabe disso, mas o Reinaldo ele era secretário gráfico de vários jornais importantes, inclusive do Jornal da Tarde, que era um jornal importante da época, do Estadão, tinha trabalhado em vários órgãos de imprensa, trabalhava na época na imprensa oficial do Estado, né? Ele estava trabalhando, editando o D.O. Leitura, o Diário Oficial de São Paulo. E, assim, ele tinha muita cultura gráfica, né? Muita cultura gráfica e muita cultura geral. Era um cara que lia muito, era muito bem informado, assim, tinha um português impecável. Enfim, e, assim, ele desancava mesmo os leitores, porque, sei lá, ele se divertia fazendo isso. Ele mesmo pessoalmente... Mesmo pessoalmente, ele, para dar uma resposta atravessada, não custava nada, tá? Ele era, assim, rápido no gatilho, tá? Você falava alguma bobagem perto dele, ele falava assim, você está falando merda, aí mandava brava, não tinha problema com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele era doce em certas coisas. Então, era aquele tipo de pessoa que você não ficava realmente muito bravo com ele, você não guardava rancor, né? Era uma pessoa assim, o Zala se divertia, né? O Zala tinha uma mordacidade, uma ironia, né, para tratar as coisas que às vezes me deixava um pouco perplexo, assim. E ele conseguia manobrar muito bem o Reinaldo, né? Sei que a turma era maravilhosa. Eu comecei a conviver com essa turma por causa do Zala, porque eu ia no apartamento / editora do Zala, e aí batiam na porta, era o Jaime Cortez, batiam na porta, era o Shimamoto, batia na porta, era o Gedeone, esses caras, e eu tava lá entregando trabalho, ou pegando alguma outra coisa, ou ajudando ele com alguma coisa. Eu comecei a fazer umas coisas também assim, isso que até o Zala tinha muito respeito pelos leitores, tá? E, por exemplo, ele teve até, foi um motivo de atrito entre ele e o Eugênio, que o Eugênio, as histórias da Mirza que o Eugênio estava fazendo eram muito visuais e tinham pouco texto. E o Zala não achava aquilo legal para o leitor, ele achava que o leitor ia se sentir, entre aspas, enganado por ter comprado uma revista que não tinha quase nada para ler na história principal da capa. E ele me pediu assim, olha, como ele fala assim, como quem faz as letras sou eu, escreve mais texto aí, menino, vai. Ou então, onde você viu um quadro vazio, bota um diálogo. E eu comecei a fazer isso nas histórias da Mirza, né? Então, a história já vinha escrita pelo Oswaldo Talo, desenhada pelo Colonese, mas eu acrescentava mais 50% de texto no mínimo, que não tinha ali, né? Fazia comentários onde cabia, né? Tanto que ninguém nunca percebeu. Nunca era uma coisa assim que ficava gritantemente nada a ver com a história. Era no mesmo espírito da história, do mesmo jeito que tinha escrito, só que onde antes era um negócio só visual, passava a ter um textinho, uma linha de diálogo, alguma coisa, né? E eu fiz isso também com algumas... Oi, desculpa.
é isso que eu ia perguntar para você. Quando a gente vê a história do Estúdio de Arte, de 66 a 69, é muito nítida e muito clara assim, a amizade da equipe, que aí tinha lá o Reinaldo, o Rubens Cordeiro, o Colonese, o Zala, não sei se a Cida já estava nessa época, não. O Luiz Meri, né? E como é que foi na época da editora de arte? Então, a editora de arte é o que eu estou te contando. Era só o Zala. Era só o Zala. Mas, na verdade, o Zala até falava que quando você falava para ele do estúdio de arte, ele falava assim, olha, ele falava assim, quer saber, o estúdio de arte era o estúdio do Eugênio, porque só o Eugênio que ia para lá todos os dias trabalhar com horário para entrar e para sair. Porque o Zala, por exemplo, passava lá à tarde, batia papo, conversava, arrumava as contas e ia trabalhar em casa, de noite. Ele não trabalhava, ele disse que era muito raro, ele tinha uma prancheta lá, mas que era muito raro ele sentar no de arte para trabalhar. Aconteceu, mas para uma emergência, para um negócio que tinha que atrasar, mas ele trabalhava mesmo na casa dele. O Rubão trabalhava no de arte, mas o Rubão ele era guarda penitenciário, então ele não dava expediente direto, ele trabalhava com escala, né? Uma época ele estava na penitenciária trabalhando uma semana, ou sei lá, acho que trabalhava 2 dias e folgava 3. Era um esquema assim que esse povo tem, né? Que ele tem vários, o policial tem isso também, né? E então o Rubão não estava lá no de arte direto todos os dias, o tempo todo. O Luiz Meri a mesma coisa. Então, assim, na verdade, o Zala tem razão, era o estúdio do Eugênio. Quem chegava lá, e diz que o Eugênio chegava lá às 8 da manhã e 7 da noite levantava e ia para casa, tinha horário, era regrado, etc. Né? Raras vezes mudava o horário. Diz que o Eugênio era muito organizado, inclusive. Coisa que o Zala era também, mas de um outro jeito. Ele era mais... com os horários de trabalho, por exemplo, era outro esquema, né? Ele não gostava desse horário diurno, assim. Mas, enfim, a editora de arte, não. Ele ficou com o nome, abriu a editora de arte. A editora de arte também normalmente funcionava das 2 da tarde. A editora, né? Funcionava das 2 da tarde para receber pessoas até umas 7, 8 da noite. Quando ele tinha que ir para o IBEP, era até umas 4, 5 da tarde. Ele não ia para o IBEP mais todos os dias, né? Ele ia... Não sei, ele ia conforme ele tinha trabalho, eu imagino, né? Porque não tinha dia fixo para ele ir para o IBEP. Ele ia para o IBEP com frequência. O IBEP nessa época era no Cambuci, não era longe dali da Brigadeiro, né? O Zala não dirigia, ele ia de táxi, né? Então ele tinha os taxistas amigos dele lá. Mas assim, para a editora mesmo, ele voltava para casa, sei lá, 10 da noite, não estava mais lá, e ele começava a trabalhar, montar as revistas, fazer a parte editorial toda da revista durante a noite. Era assim que funcionava a de arte de verdade. Eu trabalhava também, algumas vezes eu fiquei trabalhando lá com ele num cantinho, outras vezes eu trabalhava na minha casa e ia lá entregar trabalho. Né? E esse era o esquema, né? Mas a gente olhava no expediente e imaginava a editora Abril, né? Uma sala, um monte de pranchetas, todo mundo trabalhando lá, secretária, telefone, mas não era assim, né? Na verdade, sem a gente saber, a gente já estava inaugurando o home office em 1980. Né? Já estava antecipando. Já estava todo mundo trabalhando em home office nessa época, como você pode então, ver. Para você, vamos lá, até tem uma história que você me contou, né? Que você seguiu, a exemplo de muitos cartunistas, muitos profissionais de quadrinhos, você acabou seguindo mesmo sua carreira na publicidade. Então, e conta aí que foi o Zala que foi o culpado de você não seguir a carreira nos quadrinhos, é isso? Então, em parte sim, mas isso é uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que eu sempre falo isso, e algumas pessoas têm a chance de ter a sorte de ter mais de um pai. Eu tive meu pai mesmo, meu pai biológico, que eu amava e tinha carinho e que me formou, mas eu tive algumas outras atividades, alguns outros pais, né? Assim como eu tive um pai na propaganda, que era um editor também, um jornalista que se tornou publicitário, chamado Murilo Felisberto, que é uma pessoa maravilhosa, muito conhecido ainda dos jornalistas, né? Fora do meio ele não é tão conhecido, mas muito conhecido dos publicitários também, e que foi quem me ensinou a trabalhar em propaganda. Eu tive nos quadrinhos o Rodolfo Zala como meu pai, ele me adotou mesmo, né? Eu era assim, numa certa ocasião,
era assim, o cara com que ele gostava de ensinar, de dar dicas, de contar histórias, de contar o que tinha acontecido antes, e eu era muito perguntador também, né? Então eu tinha muita curiosidade de saber algumas coisas, perguntava para ele, e o que ele sabia, ou o que ele lembrava, ou algumas vezes ele falava assim, peraí que eu vou perguntar para alguém, aí no dia seguinte, olha, liguei para o Colim e ele me contou que era assim, assim, assado. Então ele fazia isso, ele também se interessava pelo assunto, né? Então eu aprendi muita coisa dos quadrinhos nacionais dos anos 60 e 70 por causa dessa convivência com o Zala, basicamente, tá? Mas a propaganda é o seguinte, foi comum, teve toda uma geração dos anos 60, tipo o Jaime Cortez, o Seidenberg, o Colim, o Shimamoto, eram caras que eram originalmente do mundo dos quadrinhos e que até alguns falam de uma maneira que não é realmente verdade, culpam muito a Revolução de 64, uma espécie de perseguição, mas o próprio Zala desmistificava isso um pouco. Mas isso é uma história que soava melhor, mas não era totalmente verdadeira, tá? E depois a gente até pode entrar nesse assunto, né? Mas de qualquer jeito, muitos desses caras foram trabalhar em agências de propaganda que sempre pagaram muito melhor, né? E alguns saíram e voltaram para os quadrinhos, caso do Colim e do Shimamoto, que eram diretores de arte prestigiados, ganhando muito bem. O Shimamoto, inclusive, era um publicitário muito premiado. Você vê anuários de propaganda com vários trabalhos do Shimamoto como publicitário, né? E ele era assim, era um dos principais caras do Rio de Janeiro. O Seidenberg também era um dos principais diretores de arte. O Seidenberg lançou o Fiat 147 no Brasil, né, que foi o maior lançamento automobilístico dos anos 70. Luiz Seidenberg, na MPM, que era uma das 4 ou 5 maiores agências do Brasil, né? Na época. Esse era um grande diretor de arte, muito famoso como diretor de arte, Luiz Seidenberg. Então, assim, eles tinham ido para propaganda. Se não me engano, inclusive, o primeiro aí para propaganda foi o Seidenberg. Ele que levou o Cortez e que levou o Shimamoto. O Colim, eu não sei direito, porque foi no Rio de Janeiro, mas também foi parar em propaganda. Mas, enfim, tinha isso, né? Era comum. Vários diretores de arte, de propaganda, tinham começado nos quadrinhos, né? Ilustradores e diretores de arte tinham começado nos quadrinhos e estavam em propaganda e fazendo carreira, né? E tinha aquela coisa que propaganda desde sempre paga melhor do que quadrinhos. Aliás, né? Propaganda desde sempre paga melhor do que editorial, né? Porque assim, minha esposa foi ilustradora para a Editora Abril durante anos e anos a fio, Editora Abril e Editora Globo, e a gente até brincava, né? Ela fazia uma vinhetinha para a revista Playboy, e eu não vou dizer agora o valor porque é a outra moeda, mas era como se fosse hoje R$300. Ela fazia a mesma vinhetinha para o Banco Itaú, era R$3.000. E era essa a diferença, né? Assim, o trabalho da ilustração era exatamente o mesmo, né? Só que a diferença de pagamento era assim, era absurda, né? Propaganda sempre pagou muito melhor. Enfim, eu tinha um outro professor na faculdade, que também já é falecido, que me indicou para uma agência de propaganda, né? E eu fui lá mostrar meus desenhos, a agência era a DPZ, que era uma das agências mais criativas que o Brasil já teve. Ela ainda existe, mas na época ela era tida como a agência mais criativa do Brasil, tá? E eles tinham uma coisa que era legal lá, que era uma agência que pertencia a artistas, né? O Petit e o Zaragoza eram 2 grandes ilustradores, 2 grandes diretores de arte, nunca tinham feito quadrinhos, mas eles vinham lá de Barcelona, de uma escola artística mesmo, né? O Zaragoza era um cara que pintava cartazes de cinema. O Petit tinha uma carreira como desenhista, tinha feito muita ilustração também, tinha trabalhado com animação, então eram os caras que gostavam de desenhar. E tinha uma coisa que era uma coisa assim diferente nessa agência, que era assim, eles não queriam ninguém formado em propaganda, então eles não queriam ninguém que tivesse feito escola pan-americana de arte, ou que tivesse feito um curso de desenho publicitário. Eles queriam alguém com aptidão artística, né? Tanto que eu me lembro que o que me pediram foi assim, traz seus desenhos de escola aqui. Traz os desenhos que você faz lá na Belas Artes, lá na Faculdade de Artes. Lá. Traz seus desenhos aqui, né? E eu levei justamente isso, e o Murilo Felisberto foi que me atendeu e quis me contratar. Passou uns dias e me falou assim, eu quero te contratar tal, e volta aqui, eu vou tratar seu salário, volta aqui na sexta-feira. E eu saí de lá e fui comentar com o Zala, né? Eu saí de lá, a agência ficava na Avenida Cidade Jardim.
era subir e continuar Brigadeiro, na verdade, né? Então eu subi a Cidade Jardim, ela virou Avenida Europa, chegou lá no topo da Paulista, virou Brigadeiro, fui até a ADEARTE falar com o Zala, tal, ainda estava com a minha pastinha de desenhos do lado, tal. Cheguei lá e falei assim, então, Zala, acabei de vir na agência de propaganda e os caras querem me contratar, tal, mas não sei, acho que eu gosto tão mais de quadrinhos, acho que eu vou continuar fazendo quadrinhos. Aí ele ficou sério, assim, ele olhou para mim e ele falou assim, menino, eu nunca mais compro uma história sua. E ligo para quem eu conhecer para não comprar também, se você não for para a agência de propaganda. Porque você vai ganhar muito melhor, você vai ser muito mais valorizado. E começou a falar que quadrinhos realmente era uma coisa que a gente gostava, era uma coisa que a gente se apaixonava, que ele gostava muito de fazer, mas que ele fala assim, ele falou, mas você tem 21, 22 anos, você vai querer ter família, vai querer casar. Eu estava noivo nessa ocasião, ainda não tinha casado, né? Mas estava para casar, já estava noivo para casar, e ele falou assim, você de jeito nenhum vai continuar nisso aqui. Então, se você não quiser ir para a agência de propaganda, quadrinho você também não vai fazer. Você vai ter que arrumar outra coisa para fazer, porque eu não vou comprar mais nada, né? Aí eu falei assim, bom, se você está colocando nesse ponto, eu vou dizer sim pro cara, né? E foi o que aconteceu. Fui trabalhar na DPZ, entrei em propaganda e nunca mais saí, né? Assim, até hoje eu trabalho com isso, né? Não trabalho mais em agências, mas trabalho para agências, né? Eu tenho um estúdio de produção de artes, a gente faz 3D, storyboard para televisão, trabalho para produtoras de cinema publicitário, basicamente, agências de propaganda, mas eu passei os 30 anos seguintes trabalhando em grandes agências, até virar diretor de criação de algumas delas, né? Enfim, tive uma carreira, acabei, a princípio não era para me afastar dos quadrinhos, mas assim, a propaganda absorve muito você, né? É aquele negócio, paga bem, mas tira seu sangue, é verdade, tá? É uma coisa que, assim, você trabalha muito, muitas horas por dia e não tem final de semana. Assim, quanto mais você sobe na carreira, menos você tem chance de fazer qualquer outra atividade, né? Uma coisa que eu passei muito por esse período e fiquei acompanhando como fã, falava com o Zala de vez em quando, ligava para ele, falava assim, olha, tem um comercial que eu fiz que assim, ele comentava, enfim, tinha uma relação distante com ele, mas a verdade é que fui aos poucos me afastando. Depois ele também, as revistas acabaram, né, numa certa ocasião, né, e ele... Então, o Tony, exatamente não, mas assim, em que momento, mais ou menos, você se afastou das publicações da ADEARTE e foi para publicidade? Olha, assim, eu diria que foi por volta de 1983 que eu fui para publicidade. Não, 84. Foi 84. Então eu trabalhei com o Zala entre 81, mais ou menos, né? 81, 80, 81, não me lembro agora. Eu comecei quando ele estava soltando o primeiro número da Mestres do Terror, né? Então, acho que era... Começo, por aí. E, enfim, e eu fiquei esses anos com ele até essa ocasião. Aí, ainda tentei, muitos anos depois, eu voltei até a colaborar com ele num outro projeto. Ele já não tinha mais, ele ainda não tinha voltado a fazer a Calafrio edição de colecionador, né? Que ele voltou a fazer tal, porque também aconteceram outras coisas. Aconteceu uma coisa que hoje propicia as gráficas velozes, né? Que você consegue trabalhar com tiragens menores. No tempo da Calafrio original, se você não tirasse pelo menos 5.000 exemplares, a gráfica nem pegava o trabalho, né? Então, por isso, inclusive, é uma razão dele ter fechado, porque, assim, ele começou a ter um problema, as revistas acabaram por causa daquele período de inflação galopante, que ele não conseguia acompanhar, né? Nem a editora Abril conseguia, né? Teve muita revista e é uma editora muito grande, teve muita revista que fechou da Abril por conta disso. Só quem viveu aquilo para saber, né? As revistas iam para a banca com uma letra, não era mais impresso. Assim, eu ia comentar. O jornaleiro recebia uma tabela diária, né? O jornaleiro recebia uma tabela todos os dias, assim, hoje a Calafrio custa 10. No dia seguinte, hoje a Calafrio custa 11. No outro dia, hoje a Calafrio custa 11,50. Era uma coisa muito maluca, ninguém sabia o que era aquilo, né? E o pior, assim, pra gente era assim, mas pro Zala, que era o editor,
quando ele ia receber o valor do encalhe, ele no final, feitas as contas, ele não estava recebendo nada. Ele estava pagando para trabalhar, né? Era isso que estava acontecendo na prática, né? E por isso ele foi forçado a acabar as revistas. Mas elas duraram 10 anos, mais ou menos, né? Eu acho que duraram muito tempo. 92, 93. O Zala, na trajetória, ele viu acabar aí, a VEC fechou, a Press fechou. A VEC fechou por uma briga, né? A VEC, o Tacílio conta isso melhor, né? A VEC fechou porque a família brigou entre si. E, enfim, eu já vi várias empresas fecharem por conta disso. Não é editora, não. Fábrica de imóveis fecha por causa disso, né? Que briga de família, quando é uma empresa familiar, é sinal que aquilo vai acabar de algum jeito, né? Não tenha dúvida. A La Selva, que era uma editora grande de quadrinhos, fechou pela mesma razão, né? Acabou do mesmo jeito, né? Enfim. E a De Arte, eu acredito que, sei lá, contando as publicações da década de 70 para frente, sem dúvida nenhuma, foi a mais longeva e a de maior sucesso, né? Porque ele lançou aqueles especiais maravilhosos, né? A VEC fez muito sucesso, né? E, bom, assim, acho que a VEC é uma editora do Rio. A VEC era uma editora maior, tá? Então vamos colocar assim, ela dentro colocando assim, né? As 5 grandes editoras de quadrinhos do Brasil, a VEC era a número 5, né? Ela perdia da O Cruzeiro, que era muito grande, da Rio Gráfica, da Ebal e da Abril, né? Mas ela era a número 5, ela não era uma editora pequena, ela tinha revista de fotonovela, que vendia pra caramba, né? E a gente nem sabe, mas fotonovela era um horror de vender. Os caras vendiam muito, né? Assim, era uma coisa que vendia muito. Então, mas eu acho que assim, nem a Espectro não durou 10 anos sendo publicada, né? Eu acho que não. Não sei te dizer, durou até um 24, 23, 24. E ela era bimestral, né? Ela era bimestral, Ela durou uns 5 anos, uns 4, 5 anos. Exatamente. Então, assim, eu acho que de longevidade, eu acho que a De Arte foi a mais longeva, viu? Mas tem que ver, no caso da Espectro, é assim, Cássio, é que a Espectro foi uma das últimas coisas que a VEC publicou, né? Quando eles tiveram a briga e fecharam a editora, a Espectro vendia. O Ota fala, né? As revistas, o que ele ficava mortificado é que as revistas vendiam. Eles tinham Tex, que era das revistas mais vendidas. Você vê o que é a briga da família, né? Tanto que, assim, a Rio Gráfica, na época, não pensou 2 vezes para pegar a revista do Tex. Continuou a numeração, inclusive. Exatamente. Porque a revista vendia muito. Né? E, enfim. A Mad estava até o final lá também, não estava? Mad vendia bem também. Enfim, foi uma pena, né? Mas, assim, mas na história pregressa, a VEC vendeu muita coisa, né? Era uma editora que vendia bem, né? Agora, a De Arte, sem dúvida, foi um sucesso, mas foi, sobretudo, um sucesso que dependia muito da valentia do Rodolfo Zala e da versatilidade dele, né? Porque é assim, né? Ele não precisava de um letrista, ele mesmo fazia as letras, né? Ele montava a revista custava barato, não tinha um custo de produção elevado. Tá? E esse era ele mesmo conta, esse era o grande segredo. Ele não tinha secretária, funcionava na casa dele, não pagava aluguel. Enfim, com tudo isso, ele conseguia fazer com que a revista fosse lucrativa durante um bom período. Nunca ganhou rios de dinheiro, mas assim, a revista se pagava, né? E se mantinha nas bancas, tal, e ele fazia algum sucesso. Tinha muito sucesso com os leitores. Eu tenho muita pena que o que aconteceu com o final dessas revistas, da Espectro e da Calavra, das revistas do Zala e das revistas do Ota, basicamente, é que, embora depois tenha tido alguma coisa da Press, que o Franco fez, tenha tido alguma coisa aqui, o que acabou acontecendo é que apareceu uma nova geração de leitores que acha que não sabe que o Brasil tinha uma grande tradição de quadrinhos de terror. É isso. É simplesmente gente mais jovem que acha que o Drácula da Marvel é terror. E não é. O Drácula da Marvel é super-herói de terror, né? O lobisomem da Marvel é um super-herói que vira lobisomem. Eles não são
terror no duro. Você pode pegar, a não ser os 2 primeiros números do Drácula, ou os 2 ou 3 primeiros números da Frankenstein, onde tem uma coisa de aterrorizante mesmo. Frankenstein, inclusive, adaptando o livro original, né? Que tem terror no duro. O resto é assim, pode aparecer o surfista prateado, pode aparecer o Capitão América, vai ter uma batalha ali, né? E, na verdade, é assim, é o Drácula, mas, na verdade, é aquela mesma fórmula da Marvel, né? E, olha, vou dizer uma coisa, a DC tinha uma tradição de terror boa também, né? Dos anos 70, editada pelo Joe Orlando lá, que era aquelas revistas que saíam aqui na Histórias da Casa Mal-Assombrada, ali tinha terror também, né? Mas, isso, misterinho. Mas Vertigo não era terror. Desculpa, John Constantine não é terror. John Constantine é alguma coisa de suspense, com elementos de terror. O filme, que ninguém gosta, você vê como essas coisas, né? Os fãs não gostam do filme, mas o filme é terror. Os caras não gostam do filme porque o cara é o Keanu Reeves e tinha que ser o Sting. Porque... Mas, assim, o terror no duro tá no filme, não tá nas histórias da Constantine, nas histórias em quadrinhos. É louco dizer isso, eu sempre tomo pedrada quando eu falo isso, né? E eu compro, assim, não é que eu não sou fã também, mas eu acho que terror é uma coisa diferente. E isso um pouco se perdeu. Acho que a moçada compra coisas de terror ainda hoje que elas não sabem o que é o gótico de verdade. Vamos dizer assim, que sai agora é gótico até, né? Porque tem os elementos de terror tal, mas não tem terror no duro, né? Tem terror ainda no cinema, você vê realmente coisas que são terror, mas nos quadrinhos não me ocorre nada que seja realmente. Os caras acham que algumas histórias do Jeff Lemire é de terror. Não é. Desculpa, não é. Assim, não é mesmo. E eu não tô falando que terror tem que ser vampiro, tem que ser Drácula e tal, mas é que tem que, assim, terror tem que acabar mal. História de terror que acaba bem não é história de terror, né? História de terror tem que acabar mal para todo mundo, não pode, assim, não pode acabar bem para ninguém, né? Tem que ser desse jeito, mas não é o que você vê, né? A EC Comics, ela fez uma fórmula do terror. Com certeza. É o humor negro, moralismo, de certa forma tinha um moralismo, tinha uma justiça final ali que podia pegar para todo mundo, mas havia um senso de justiça, né? Sim. Uma punição e realmente, e não livrar nenhum personagem. Não, tudo acaba mal ali, né? E ali, acho que ali, inclusive, foi onde pegou no Comics Code, porque ali no caso da EC, eles foram os primeiros editores a ser bastante gráficos na violência, né? Então é cabeça cortada mesmo, é sangue escorrendo mesmo, é gente sem olho mesmo, né? Então ali, e você parar para pensar, o gozado que durante muito tempo eu achava, porra, Comics Code, mas os caras pegavam realmente pesado, sabe? Quando você olha assim, e lembrando que, pensando no mercado americano, que a gente não conhece, né? A gente acha até, os nossos jornaleiros, por incrível que pareça, eu me lembro que tinha revista quando eu era criança que eu queria comprar e o jornaleiro não me vendia. Mas nos Estados Unidos não era assim, ficava num rack, lá eles não tinham uma banca de jornal, né? Ficava lá num rack, uma revista de terror do lado da revista do Superman, e se o cara não olhasse, visse o menino com a revista na mão e o menino só desse a moedinha para ele, não ia nem ver o que o menino comprou. Porque, então, essas histórias realmente iam parar nas mãos de crianças, tá? E não acho isso tão legal, não, né? De criança pequena, porque elas são realmente, assim, elas são pesadas, essas revistas da EC, né? Agora, elas envelheceram muito mal, né? Eu me lembro que se você pega hoje aquelas histórias da EC, algumas ainda são muito boas, tal, mas elas têm um palavrório infernal, né? Elas têm muito texto, tanto que não era nem letreirado à mão, né? Eles usavam um linotipo para letreirar, porque o Feldstein, que era o editor, né? E disse que, inclusive, os desenhistas ficavam putos com isso, né? Que ele socava texto nos balões, cara. Ele gostava de muita leitura, assim. Ele gostava muito de escrever. O outro editor, que era o Kurtzman, que era o editor que fazia as histórias de guerra, que também era desenhista, era muito melhor. As histórias eram muito mais fáceis de ler, muito mais divertidas. Apesar de que eu acho até que as histórias de guerra da EC são melhores que as histórias de terror. As histórias de guerra deles estão todas muito boas. Mas o Kurtzman, ele tinha ele nem era funcionário, né? Ele e o Bill Gaines
tinha uma relação bem esquisita, e o Gaines gostava mais do Feldstein, né? O Feldstein era o editor confiável, né? E o Kurtzman era o artista, né? Era o cara que, enfim, né? Enfim, basta você ver, é engraçado, ele acabou indo para o humor, né? Você vê que ele acabou indo trabalhar na Playboy, para Playboy, né? Fazendo aquela Little Annie Fanny durante muitos e muitos anos, né? E ele era o cara que escrevia aquilo, ele acabou virando um cara de humor mesmo. Ele criou a Mad, né? E durante muito tempo. A Punch inglesa, né? Ele queria trazer para os Estados Unidos o estilo da Punch, e aí ele fazendo com muito sucesso. Tanto que a editora do Gaines virou a Mad, né? Até a DC comprar, sei lá, 25 anos seguintes, ele abandonou terror, guerra, tudo, e começou a publicar só Mad. Ficou mega milionário com isso, porque a revista vendia horrores, né? Vendia pra caramba. Era uma das revistas mais vendidas da banca, né, nos Estados Unidos. Até os anos 90, aí a Mad chegava a vender 1 milhão de exemplares. Sim. Era sempre a revista em quadrinhos do mercado americano mais vendida. Aí depois quando começou a Image, mais ou menos nessa época, já... Agora, você vê como é uma coisa engraçada que é inerente ao meio, viu? É engraçado isso. Eu tenho a coleção completa da Mad que saiu aqui, né? E se você der para alguém hoje ler, a pessoa não compreende o humor ali, porque o humor fica datado. Se você não sabe ao fato que aquilo... Porque eles são sátiras, né? Então o cara faz uma piada que se refere ao impeachment do Nixon. Se você não sabe, você não tem a razão do humor ali, você não entende. É que nem ler o Pasquim. É a mesma coisa. Você sabe que o cara tá alfinetando o regime militar, mas você sabe porque te contaram, porque lendo a piada você não saca. Você tem que estar inserido naquele contexto, porque a não ser o humor clássico, são raros, tipo Calvin, é muito engraçado você ler e muito profundo, porque ele trata de coisas humanas, né, de sentimentos humanos. A mesma coisa do Charlie Brown, né? São coisas que estão sempre eternas. Mas quando você faz um humor que é muito baseado em fatos do dia a dia, que era o caso da revista Mad, né? Satirizando um filme, satirizando uma série de TV, satirizando um tipo de comportamento, é um humor que tem graça no tempo em que ele é concebido, né? A gente virou do terror para o humor aqui, né? Foi engraçado. A gente acabou falando de outra coisa. Efeito Ivory Kurtzman. Querem voltar para o terror? Vamos voltar para o terror. E aí, diz aí, Tony, você editou, você falou sobre a questão aí das suas respostas aos leitores, no entanto, você também é um baita do conhecedor de quadrinhos. Óbvio, quem dominava muito as matérias naquela época da The Art, o Luiz Antônio Sampaio... Com quem eu me correspondi durante muitos anos por carta. Era uma coisa engraçada, porque ele tinha uma caixa postal 602, se não me engano, Campinas SP, né? Era o endereço dele. E assim, eu trocava. Hoje fica louco, eu fico pensando assim, se eu contar para alguém que eu troquei cartas com um cara durante 3 ou 4 anos, é difícil, assim, porque ele não tinha nem e-mail. Mesmo quando surgiu o e-mail, eu perdi contato com ele quando apareceu o e-mail, porque ele se recusava a abrir e-mail, né? E a gente, no dia a dia, foi levado a adotar o e-mail. Hoje em dia, e-mail é uma coisa de empresa, né? Você pega a moçada, por exemplo, fala no Zap, fala no chat, e-mail é o banco que manda para você, né? Senão ninguém... Ele assiste o programa, ele, o genro dele, toda a família assiste o programa, hein? Então, cara, e assim, eu me correspondia com ele, fui perdendo um pouco esse contato, mas teve um dia que eu, minha mulher e meus filhos viajamos para Campinas para um churrasco na casa do... Ele tinha um amigo dele que se tornou meu amigo, tinha um amigo dele que chamava Sérgio, que veio trabalhar aqui em São Paulo numa empresa, não me lembro o nome da empresa agora, que ficava perto de onde eu morava. E eu acabei fazendo amizade com esse cara, e o cara voltou para Campinas, e esse cara armou um encontro lá, e a gente viajou para Campinas, e finalmente eu conheci o Sampaio pessoalmente. Assim, a gente se conhecia, era quase íntimo, mas por carta. E por carta tinha o tempo da carta, então eu recebia a carta, escrevia uma resposta, mandava para ele pelo correio, 3 semanas depois eu recebia a resposta. Era uma coisa impensável hoje, né? Eu fico pensando como é que rolava, mas eu tenho pilhas de cartas dele até hoje, e é uma das coisas que eu lamento foi ter perdido o contato com ele. Se ele estiver, inclusive, ouvindo,
Eu gostaria de voltar a falar com ele, talvez por e-mail, por chat, por qualquer outra coisa, porque era muito agradável nossos papos de quadrinhos, né? Ele realmente era um grande conhecedor de quadrinhos e de cinema, né? O lado do cinema é menos conhecido dele, mas assim tem um conhecimento enciclopédico de quadrinhos, né? Assim, o pessoal fala que eu entendo, mas quem entende é ele, né? Assim, ele entende muito mais do que eu, e ele tinha uma vasta bagagem mesmo, né? Era uma coisa impressionante. Deixa eu adiantar uma coisa. Foi um prazer enorme que seja o início de uma colaboração, publicar sua matéria na Mestre Terror 72. E a Calafrio 67, que está chegando agora, aí daqui uma semana, na mão dos leitores, ela tem uma matéria de cinema do Luiz Antônio Sampaio, tá? Sim. Boa! Então, aí a bomba aí do programa, tá? Então, assim, o Luiz Antônio, a gente está em contato. Ontem mesmo chegou um pacote aqui, uma correspondência dele, da caixa postal dele aí, com um presente. Ele ainda usa a caixa postal 602, Campinas SP? 20 anos depois. Mas a gente também troca e-mail. A gente troca e-mail e volta e meia um WhatsApp lá com a esposa dele, com a dona Sueli. Pô, me manda o endereço de e-mail dele e vou voltar a contatá-lo. Assim, seria legal reatar esses papos aí com ele. Eu gostava muito disso. E o Luiz, ele era mais ou menos o nosso Google na época, né? A nossa internet. Porque eu me colocando na posição assim, eu só tinha aquele tipo de informação de quadrinhos do mundo inteiro e coisa antiga, coisa atual, através dele nas revistas. Sim. Não tinha outra opção. Ele era a minha internet da época, né? Essas informações você não achava em lugar nenhum. Aliás, livros sobre quadrinhos, assim, é uma coisa que hoje tem bastante, mas nos anos 70 e 80... livros sobre quadrinhos, você contava nos dedos de uma mão aqui no Brasil, né? Eram muito poucos, né? Tinha o livro do Álvaro de Moya, tinha o livro do Ionaldo, tinha mais o livro do Canhim, da ECA, e meio que acabava por aí, alguma coisa do Moacir Cirne, no Rio de Janeiro, mas era pouca coisa, né? Isso começou a mudar nos anos 90, as próprias revistas começaram a trazer mais informação. Tinha muita coisa antes que você via também nas capas da Ebal, né, nas notícias em quadrinhos. Eles publicavam algumas matérias ali, também era interessante, mas de uma maneira geral, era muito pouca informação. E é engraçado, isso também é uma coisa, assim, acho que tem a ver com o leitor casual não se interessar muito por isso, né? E só quem colecionava que queria essas informações, né? E isso foi, conforme foi tendo mais colecionadores, acho que as editoras foram se sentindo mais tentadas a ir para esse lado e começaram a aparecer livros e fanzines e outras coisas. Fanzine era uma coisa que existia mais também, né? Eu me lembro que tinha aquele fanzine pioneiro lá do Intercâmbio Ciência Ficção Alex Raymond, que era editado em Piracicaba, que era mimeografado. Eu tenho alguns exemplares aqui de quando eu era moleque, tinha uns 8, 9 anos, eu me inscrevi lá no intercâmbio. Você mandava olha só, você mandava selo do correio dentro do envelope para o cara para poder receber de volta. Então, você mandava uma carta para o cara dizendo: eu quero receber o fanzine e tá aqui uma porrada de selo, e ele te mandava de volta, né? E era uma coisa meio maluca, assim. Às vezes eu penso, pô, mas isso aconteceu? Aconteceu. Era assim, né? A gente era muito precário, né? Mas era assim. Então, até muito os bastidores dos quadrinhos, o que aconteceu, você tem contato com os artistas, e aí a gente pode chegar num projeto muito bacana que eu conheci, as suas edições eletrônicas. E aí você está indo para o modo impresso também, que é a Revista Memo, né? Sim, a Revista Memo foi uma coisa que foi um projeto muito querido para mim, que assim, era minha terapia, tá? Eu ainda estava trabalhando em agência, eu falei assim, quer saber? Começou com o Nico Rosso, porque assim, eu sempre gostei muito do Nico Rosso. Era um artista que eu sempre achei, acho ainda, injustiçado, porque assim, ele tem uma produção tão vasta, tão grande, assim, acho que provavelmente é o cara que, em quantidade e qualidade, é o cara que mais trabalhou no Brasil. Sério, porque o pessoal, assim, eu gosto muito do Jaime Cortez também, tem muita coisa, mas assim, o Nico Rosso é inacreditável.
É porque ele, assim, ele fazia livro infantil, ele fazia livro didático, ele fazia livro religioso, ele fazia história de Drácula, ele fazia história para a revista religiosa, o jornalzinho. Ele, assim, ele é inacreditável. Onde você olhava para o lado, tinha alguma coisa do Nico Rosso, né? E assim, você olhava edições, melhoramentos, assim, e desde livro de poesia até livro infantil, grandes autores, pequenos autores. Assim, ele era um cara que trabalhava muito, 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 e sempre com uma qualidade muito alta, né? E fora isso, ele era professor na Pan-Americana também, formou muita gente, e assim, eu falo assim, porra, mas ninguém fala desse cara, ele já tinha falecido, né? E eu ficava assim, intrigado, né? Quando eu comecei a trabalhar na Calafrio, ele já tinha falecido, acho, não me lembro agora da data, mas assim, o Zala já falou assim, o do Nico Rosso, ele conhecia o Nico, mas tá inativo, a gente não tem muita coisa para publicar com ele, enfim, tinha uma razão dessas, que eu não me lembro agora qual era exatamente, para ele não ter histórias na Calafrio, mas assim, eu sempre tive vontade de resgatar, e eu resolvi comecei a revista fazendo um número do Nico Rosso, e eu tinha conhecido um tempo antes um dos netos dele, o Cláudio, né, que era professor do Senac, professor de teoria da informação, alguma coisa de computação, não sei exatamente, no Senac, né? E ele tinha feito uma tese sobre o Nico Rosso, uma tese de doutoramento sobre o Nico Rosso, e eu falei que eu tinha bastante material revistas, né? E ele falou que ele tinha poucas, eu xeroquei um monte e levei uma sacola batelada de coisas para ele, ficou muito agradecido, tal. E ele falou que ele ia passar tudo para o irmão dele, porque o irmão dele era ilustrador, e o irmão dele é que realmente era o cara que tomava conta da parte artística do avô, né? Porque ele não era o Cláudio não era tanto da parte de ilustração, tal. E o Luiz era, o Luiz Rosso era um ilustrador ainda, né? Meu amigo, é um ilustrador bastante conhecido aqui em São Paulo. Trabalhou muito para muitas empresas de desenho animado, fazendo muita coisa para propaganda também, um grande ilustrador, né? E depois eu conheci o Luiz, e o Luiz me ajudou. Quando eu falei que queria fazer uma homenagem para o Nico Rosso, o Cláudio, que legal, vou colocar você em contato com o meu irmão. E foi isso que aconteceu, né? Eu comecei ele começou a me dar por e-mail, né? Começou a me mandar, eu comecei a perguntar as coisas para ele, começou a responder. Aí, conforme eu fui fazendo as páginas da revista, quando eu tinha um certo número, eu mandei para ele, e aí eu acho que ele percebeu que era sério, porque ele viu que a revista tinha um acabamento profissional, que tinha direção de arte, que não era uma coisa mambembe, né? Que era, enfim, né? Sem falsa modéstia, era um profissional fazendo, não era uma revista amadora, né? No sentido gráfico da coisa, não, uma revista feita por alguém do ramo. Aí ele levou a sério, aí ele abraçou o projeto, me forneceu fotos de família, me forneceu muitas coisas que não aparecem, e eu fiz esse primeiro número. E eu gostei, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer outro em seguida. E o segundo número era de um cara que eu gostava muito também, que pouca gente até hoje conhece, que é o Monteiro Filho, que era um grande ilustrador carioca, que trabalhou muito a partir dos anos 20 até os anos 80, trabalhando mas ele fazia muito pouco quadrinhos, mas é importante para Ebal, né? Fez muita capa, aqueles livrões do Flash Gordon e do Príncipe Valente, muita coisa, as capas são dele, muita revista, né? Então era um cara muito importante também, e eu fiz o segundo número sobre ele. O terceiro, eu fiquei conhecendo o Luiz Seidenberg, conheci ele também já no Facebook, e fiz com ele, foi um prazer, porque foi um diálogo, foi feito a quatro mãos, porque eu ia fazendo e conversando com ele conforme a coisa ia acontecendo, e aí eu falei assim, agora eu vou fazer uma do Zala. Aí eu fui no número 4, eu fui lá e fiz... fui com a Laís, minha esposa, ela filmou a gente, né? E eu tenho, assim, horas e horas de entrevista em mais de um dia, que ele foi abrindo gavetas, contando casos, tal, e depois eu fiz uma edição. Ele ficou muito feliz com a edição, né? Me lembro que para mim eu fiquei muito feliz, eu fiquei verdadeiramente emocionado, porque ele falou assim, você não vai publicar isso em papel? Eu falei, não tenho quem, né? Porque eu colocava a revista no site, no ar, em PDF, para ela ser baixada gratuitamente. Eu nunca ganhei um centavo com a Calafrio, nunca vendi a revista, né? A revista ficava no ar, no site, durante muito tempo. Os 6 números que eu fiz foram assim, eles ficaram gratuitamente no ar, e as revistas tinham, assim, como ia ser gratuita, não ia ser impressa, eu fazia
sim, cada número com 100 páginas, 150, 200 páginas, o que fosse. Não tinha um formato definido, né? Tanto que do Jaime Cortez, que eu tive acesso aos arquivos, eu fiz um número duplo, porque tinha muita coisa para publicar. Mas o Zala ficou muito contente com o resultado, ficou muito feliz com o resultado, né? Me lembro que depois o Baraldi me pediu os arquivos e imprimiu a memo só para o Zala, imprimiu um número pequeno de cópias, porque ele queria ter em papel, ele imprimiu a revista para o Zala, foi uma coisa o que eu devia ter feito, na verdade. Agradeço ao Baraldi por ter feito, né? Porque, na verdade, foi estupidez minha. Eu nem me liguei que o Zala não era uma pessoa que ia ver aquilo na web, né? Pela geração dele, ele nem tinha computador em casa, o celular dele era um celular só para receber ligação, não era, na verdade eu nem me manquei disso, mas o Baraldi teve essa consciência, imprimiu e deu para o Zala, e eu sei que ele ficou muito contente com aquilo, né? E eu achei isso muito bacana. E esse mesmo Baraldi, agora no começo do ano, me convidou para imprimir. Ele tá tomando conta lá coeditando com o Carlos Mann na editora Criativo, né? E ele me perguntou se eu não queria editar em papel. Eu falei, claro que sim, né? Só que assim, claro, não dá para fazer as revistas todas coloridas como elas eram, né? Senão fica muito caro. E eu tive que adaptar todas elas para preto e branco. Foi o que eu fiz, né? Só que eu resolvi inverter a ordem. A número 1 vai ser do Zala. Se a gente não tivesse tendo essa merda de pandemia, a gente estaria com ela nas mãos agora, porque ela era para sair. Eu entreguei tudo para ele em fevereiro. O primeiro número era para sair em abril, né? Esse é o Zala em abril, depois o Seidenberg em maio, o Monteiro Filho em junho e assim por diante, né? E, enfim, estão todas prontas. E a última informação que eu tive na semana passada é que já estavam na gráfica, já estavam indo para a gráfica, mas que a gente provavelmente só vai lançar quando acabar a pandemia, quando puder voltar a ter um festival de quadrinhos, alguma coisa, um lançamento pelo menos, né? Alguma coisa que você chame as pessoas, enfim, né? Que no momento está impossibilitado, né? Mas a revista, sim, vai sair finalmente em papel. Eu já li todas, Tony, mas pode reservar um exemplar impresso de cada uma aí que já está vendido. Eu também quero. Com certeza, já está reservado, né? E vamos ver se eu agora editando essas 6, talvez eu continue. Eu tenho um número que eu não cheguei a continuar com o Primágio, seria o próximo número, né? E eu tenho, eu não tenho muito material escaneado, mas o Primágio tem. Eu preciso voltar a contatar o Primágio para isso e voltar a ter isso à pauta, até porque agora a gente está com muito tempo livre, né? A gente não está fazendo nada mesmo, então dá para a gente aproveitar e voltar a esse projeto, né? E eu vou ver se volto a procurar o Primágio para fazer a número 7, né? Que era com ele, e foi onde a revista vai, e essa já vai sair direto em papel, né? Se o Primágio ainda quiser, né? Porque também isso é uma coisa assim, os artistas que dão o sim, né? Eu imagino que não vai ter problema, porque quando eu parei, ele já tinha me dado praticamente todo o texto, né? Na verdade, o que eu estava precisando era material gráfico, porque eu confesso, minha falha, eu não sou um grande colecionador das coisas da Abril infantis, e muito da produção do Primágio é a parte infantil da Abril, né? Que ele dirigiu durante muitos e muitos anos. É um material que ele tem, que eu acho legal mostrar, e que o que eu tenho são as coisas mais antigas dele, né? As coisas de Bang Bang, as coisas mais da Rio Gráfica, isso é o que eu tenho. E as coisas até de terror eu tenho, mas assim, as coisas Disney, eu não sou um grande colecionador Disney, eu tenho alguma coisa, mas assim, Disney é uma coisa que ficou na minha infância. O dinheiro do lanche não dava para tudo. Né? Então, numa certa altura do campeonato, eu optei e eu preferi ficar com os gibis de terror, de aventura, de faroeste, e Disney eu pegava emprestado de algum amiguinho para ler, quando calhava, tal. Então, eu não tenho uma grande coleção. Minha esposa tem uma coleção muito bacana de Disney, que ela guardou da infância, grande até, né? Mas ela também juntou a coleção dela com a minha quando a gente casou. Mas Disney a gente não voltou a comprar muita coisa, só eventualmente alguma edição especial. Mas então, eu preciso. Quando ela tá lembrando bem, quando ela trabalhou para Abril, ela ganhou muito quadrinho Disney também
né? Então tem um acervo gigante. A gente tem uma coleção de quadrinhos meio grande, assim. Quando eu parei de contar, tinha 25 mil exemplares. Né? E eu parei de contar já faz 10 anos, então eu não sei quanto tem, mais ou menos. Mas aqui é difícil, viu? É complicado, viu? A gente é que ela tem um lado marceneiro que eu agradeço, que ela é a rainha de fazer estantes aqui. Então, onde aparece um espaço livre, ela consegue meter uma estante que é logo ocupada, né? E a gente vai levando assim. Quando essa porra passar, convido vocês aqui em casa para conhecer. Boa, vamos sim. Toda vez que eu escuto uma esposa reclamando da coleção do marido, eu falo para ela, joga fora, mas joga lá em casa, entendeu? Olha, cara, assim... Não é o caso do Tony, né? Não é, isso é uma coisa assim, às vezes eu fico orgulhoso disso, mas às vezes já aconteceu em roda de quadrinhos, quando eu falo assim, não, minha mulher lê também, minha mulher adora quadrinhos e tal. Nossa, os caras ficam me olhando como se eu fosse de Marte, né? Porque, assim, tipo, que é isso? Como assim, né? Mas é a sorte, né? Mas é assim, né? Que bom, né? Que eu encontrei uma pessoa que gostava, né? Porque realmente eu sei de muitas histórias horrorosas de esposas que, tipo, ou os quadrinhos ou eu, ou... E aí é complicado, cara. Mas graças a Deus não é meu caso, né? Boa. Parabéns, então, viu? Obrigado. Parabéns para ela. Tem bom gosto. Aliás, ela tem na verdade, eu digo que ela tem uma sorte danada, porque ela só lê o que é bom, porque eu leio tudo. O que é ruim eu não passo para ela, né? Eu até mostra, se você quer ler isso, é ruim. Então não. É ruim. Mas quando eu pego alguma coisa, olha, isso aqui você tem que ler, ela só lê filé mignon, ela só lê coisa boa, né? É o lado editor que você não consegue largar, né? Porque às vezes a gente pega coisa que não é boa, né? A gente não tem jeito. Às vezes a gente pega um negócio que tem uma capa muito boa, mas você vai ler, não devia ter comprado, gastou mal o dinheiro. Mas paciência, né? Acontece na vida de todo mundo que lê quadrinhos, né? Exatamente. Beleza. É até engraçado, porque eu pensei muito nisso quando eu lhe conheci no evento lá no Butantan Gibicon. Eu falei, putz, o cara conseguiu trazer a esposa, passou o dia inteiro aqui. Que nada, ela adora esses eventos também. Ela gosta de quadrinhos. E minha filha também, né? Minha filha também desenha, né? Minha filha ela é ilustradora também, faz livros infantis. Ela gosta muito desse lado de ilustração. Ela também é uma grande leitora de quadrinhos. Ela gosta mais de mangá, né? Para mim, mangá fazer assim, não é muito minha. Eu gosto de alguns mangás, mas mais tipo Lobo Solitário. Os mangás que minha filha gosta, eu não gosto. Enfim, mas paciência. Mas ela também tem uma grande coleção de mangá aqui que ela curte, né? E ela lê, mas, por exemplo, a Turma da Mônica ainda entra em casa por causa dela. Meu filho, que é um grande leitor, mas de livros, né? Ele é jornalista e, assim, lia quadrinhos na infância, porque era o que tinha para ler aqui em casa também. Nunca faltou para ele, mas adulto desencanou. Mas minha filha ainda lê bastante. A gente consome bastante gibi aqui. Tá no sangue, eu diria que sim. Tá no sangue. As artes, de alguma maneira, enfim. Eu tenho uma filha eclética, uma filha dos mangás e um filho do Maurício de Souza. Então... um de cada. O Samuca é Maurício de Souza? Ele adora essas paródias de filme do Maurício de Souza, ele ama aquilo. Né? Não, acho o Maurício de Souza muito bom, cara. Assim, é que eu tive, como eu falei, né? Há muito tempo atrás eu tive que fazer uma escolha, né? Então, mas assim, eu tenho vários amigos, inclusive, que trabalham no Maurício ou para o Maurício, né? O Ed Wagner, assim, o próprio Sidney Guzmán, gente que eu conheço, e inclusive uma das coisas que eu compro sempre são as graphic novels editadas lá pelo Sidney, são todas muito boas. De novo, tem algumas que eu gosto mais, mas que são autores variados, né? Mas algumas que eu gosto muito, como as do Danilo Beirute, as do Chico Bento, tem algumas que assim eu adoro mesmo. Outras eu compro todas. Outras eu não gosto tanto, mas eu compro também, porque acho que a gente tem que prestigiar esse esforço, que é uma coisa muito legal. Eu acho, inclusive, que é uma coisa bacana, uma abertura que poucos autores têm, que o Maurício teve, que é emprestar os personagens dele para terem outras interpretações, né? Que apesar daquilo ter uma fidelidade pro
digamos assim, para a essência dos personagens, não deixam de ser personagens diferentes, né? São histórias diferentes, não são histórias como ele contaria, né? Mas enfim, agora eu gosto muito do Maurício, aí já é uma coisa assim, eu gosto muito do Maurício bem antigo, daquele Maurício ainda da Mônica, que o pessoal chama de Mônica Bicuda. Eu tô falando de desenho, tá? Eu não entendo errado, eu acho tudo do Maurício de Souza muito bem desenhado, muito profissional, mas eu gostava daquele Maurício mais primitivo, um tanto mais primitivo e muito mais pessoal, tá? Que era o Maurício com a mão dele mesmo, menos estúdio e mais Maurício. Eu achava ele um desenhista muito bom nessa época, né? Então, aqueles livros que tem a Caixa da Maldade, aquela primeira fase lá do Maurício Bicudo, que enfim, são da fase dos anos 60, eu tenho muito carinho por aquilo e eu gosto muito daquele desenho, eu acho aquilo muito legal. Eu, na década de 70, assim, eu era muito fã. No comecinho, né? Quando eu tinha ali 5, 6 anos, nossa, eu era muito fã do Maurício de Souza. Assim, era Maurício de Souza, Disney e Hanna-Barbera, o que eu lia no começo, né? Eu ainda sou muito fã do Maurício de Souza como empresário, porque ele, na verdade, é uma coisa assim, ele perseguiu o sonho dele como nenhum outro, né? E ele trabalhou muito para dar certo, assim. Ele deu muita sorte, como alguns gostam de falar, mas ao mesmo tempo é aquela frase, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. E ele trabalhou muito, né? E assim, é um cara que trabalhou muito para estar onde está, e enfim, acho que tem todos os méritos possíveis, né? E, enfim. Mas assim, ele era amigão do Jaime Cortez, né? Assim, durante um tempo. Eles tiveram no final, acho que um pequeno desentendimento, não chegaram a brigar, mas foi quando o Jaime saiu realmente lá do estúdio. Mas assim, o Jaime Cortez não era uma pessoa exatamente fácil. Eu conheci, e assim, ele era muito mordaz, muito irônico. Digamos assim, ele perdia o amigo e não perdia a piada. E ele perdeu muitos amigos assim, é verdade, tá? Não posso dizer que fui um deles, eu nem cheguei, não posso nem dizer que eu era amigo do Jaime Cortez. O Jaime Cortez era assim, ele era amigo do Zala, na verdade, né? Eu era um garoto que estava lá, ele curtia, batia papo, tinha um carinho por mim, mas era aquela coisa juvenil. Mas era assim, as histórias dele, ele era famoso pela acidez com que ele criticava, né? Tanto que até virou, o próprio Shimamoto conta, o Maurício conta isso, né? Ele não é aquilo que eu falei do Zala. O que o Zala fez com a minha história, gentilmente, que é apontar os defeitos e falar que eu ainda não estava pronto para publicar, o Jaime Cortez falava logo, isso está uma bosta, uma merda, uma porcaria, você não vale nada, vai limpar esgoto. Era assim, era um cara que... Não tem futuro. Você não tem futuro, vai fazer outra coisa na puta da sua vida. Ele era esse tipo de pessoa. Né? Enfim, e era famoso por isso, né? Era assim, ao mesmo tempo, ele tinha uma doçura para quem era só fã, né? Para quem gostava, puta, adoro o seu trabalho, ele recebia super bem e tal. Mas era um cara assim que tinha esse na hora de criticar a arte, ele pegava pesado, famosamente pesado, né? Vocês não precisam confiar na minha palavra, não faltam histórias, basta você conversar com as pessoas mais velhas, né? Ele era assim, né? Enfim, cada um tem seu jeito. Né? O Seidenberg, né? O Seidenberg tem uma grande admiração e se conheceram muito aí, né? Os dois. E eu conheço algumas histórias. O Fábio Moraes, então, né? Sim. Mas o Hugo Pratt, por exemplo, pouca gente sabe disso, o Hugo Pratt morou em São Paulo 1 ano. Né? E ele morou no começo da Escola Pan-Americana. Ele era um dos professores da Escola Pan-Americana. Eu não estava lá, porque isso foi no começo dos anos 60, eu nem tinha nascido, mas uma pessoa me contou que ele teve uma vez que tinha aluno que ele pegava o trabalho na primeira aula e ele falava assim, vá na secretaria, peça seu dinheiro de volta. Caraca! Que ele era muito rigoroso, ele falava assim, você não dá para isso, vá fazer outra coisa, né? Isso na primeira aula do cara, né? Imagina isso numa escola, né? Então, eu não sei se isso é lenda, tá? Porque, obviamente, eu não estava lá. Eu ouvi falar essa história, né? Mas eu não duvido, sendo quem era, né? Esses desenhistas antigos, eles eram rigorosos, né? Eles tinham essa formação, né? Eles, assim, era um sacerdócio para eles aquilo. Alguns eram mais carinhosos na crítica, outros te falavam logo, não, você... não dá para isso, vá fazer outra coisa, você tem que fazer outra coisa da vida, enfim.
né? Eu acho que com os engenheiros químicos é assim também. Os mais velhos são terríveis. Você sabe que o filho do Nico Rosso, ele virou químico industrial, né? O pai do Luiz Rosso, que também chamava Jean-Louis de Rosso, também chamava Luiz, ele desenhava bem pra caramba. Tem algumas histórias dele. É engraçado porque, assim, parece do Nico Rosso, mas é diferente. Óbvio que provavelmente aprendeu com o pai e desenhava muito bem. O Luiz nunca me contou a história exatamente, mas uma certa altura do campeonato ele desencanou de quadrinhos, provavelmente por ver como o pai dele trabalhava pra caralho, né? E ele resolveu fazer faculdade de química e se tornou químico industrial e nunca mais voltou para os quadrinhos. Mas é curioso isso. Ele virou químico mesmo, virou mesmo. Só que você não deixa de dar uma pena quando você pega uma história assim, nossa, esse cara desenhava bem mesmo, bastante bem. Né? Naquela foto histórica que eu reproduzo na Memo, que tem toda a redação, os artistas da Editora Outubro, na inauguração, o Luiz Rosso está lá. Né? O Luiz Rosso pai, não o Luiz Rosso atual, não, o Luiz Rosso meu amigo, né? O pai desse, né? Tá lá naquela foto junto com o Nico, né? Era um dos artistas, publicou naquela fase lá, publicou algumas histórias naquela fase. Enfim, são essas coisas que você vai aprendendo também. Eu aprendi muito com essas coisas conhecendo. É engraçado. Enfim, é papo que não acaba. Se a gente for falar as coisas que o Zala me contou, é a coisa que a gente faz num outro dia, um outro capítulo sobre isso e vamos nessa. Boa, já tá convidado, hein, Tony? Porque, olha, eu acho que foi um dos programas, assim, mais legais, que a gente contou mais a história da HQ nacional aqui. Porque, né, tem você que participou de tudo isso... participei de muito como ouvinte, viu? Muito do que eu estou falando para vocês são coisas que o Zala me contou, ou que eu ouvi do Gedeone, ou que eu ouvi do Cortez, ou que eu ouvi de alguém que estava no apartamento do Zala no mesmo horário que eu, né? Você estava bem no local onde tudo isso acontecia, né? Exatamente isso. Na idade certa, né? Não tinha muito o que fazer, né? E assim, é a idade que você grava essas coisas na memória, né? E fora que aqueles caras eram meus ídolos, né? Imagina, assim, entra pela porta, eu já me cortei. Caralho, eu já me cortei. Você fica meio assim, né? E era ele mesmo, não era? Enfim, era aquilo, né? Eu falo assim, né, Tony? A primeira vez que eu encontrei o Zala, quer dizer, tudo. Eu estar editando a revista hoje é uma sucessão de eventos. Que começou com uma visita que eu fui fazer na casa dele para pegar um autógrafo. No mesmo dia aparece o Oswaldo Talo ali. E justamente o Oswaldo apareceu lá para falar sobre um trabalho de edição do Reinaldo, cara. Que ele pegou, achou duas revistas com a mesma história e que o Reinaldo fez uns cortes numa das revistas. E aí o Zala começou a falar, ele era um moralista, ele era um... Você sabe que Mestres do Terror era um título do Reinaldo, né? Ele editou uma revista chamada Mestres do Terror. O Zala não queria. E quando o Zala foi editar a segunda revista de terror, ele falou assim: eu já tenho o registro, Zala, eu te dou. E deu a revista, deu o título para o Zala, na verdade, né? Mas, inclusive, a capa dessa revista do Reinaldo é do Zala. Ok, não sabia disso. A capa é do Zala. A capa, inclusive, vai sair nessa calafrio, nessa memo do Zala. Vai sair essa capa da revista Mestre do Terror original. Quando eu fiz a primeira revista memo, eu não tinha essa capa, mas como eu consegui ela depois, nessa edição em papel que vai sair, você vai ver essa capa. Vai sair. Legal. Eu realmente, assim, é muita história, e como você falou, você estava encontrando seus ídolos numa idade maravilhosa aí e tal. E realmente, essa é uma das histórias que você pode contar para nós no próximo programa, porque o mais interessante é isso, que a Mestre do Terror era um título do Reinaldo, o Zala não queria, porém o Zala precisava, segundo ele me falou, ele precisava recuperar muito o prejuízo da Johnny Pecos. Sim. E por isso ele aceitou na pressa esse título do Reinaldo. Cara, ele tinha 12 números de Johnny Pecos, ele não se conformava, na verdade, tá? Porque inclusive foi uma surpresa, porque
de novo, não sei se vocês sabem disso, mas você levava um projeto na distribuidora, na época era DINAP, que era da Editora Abril, né? E eles avaliavam se eles viam futuro para aquilo ou não. Então eles falavam assim, não, isso aqui não vai vender. Aí a revista não era editada. E ele levou lá Calafrio e Johnny Tecos. Calafrio, os caras falam assim, é mais uma revista de terror, né? E tinha muitas mesmo na época, né? Tava saindo bastante. E eles não ligaram muito para Calafrio. Falaram, tudo bem, quer fazer. Aí eles olharam o Johnny Tecos e falaram para os alas assim, isso aqui vai vender que nem Tex. Vai vender bem para caramba. Ele foi para casa feliz da vida, produziu 12 números da revista. Botou o primeiro na banca, não aconteceu nada. O segundo, o terceiro, o quarto, ele estava tomando prejuízo. Teve que parar. Foi uma pena, né? Porque, enfim. E essas histórias eu nem sei o que aconteceu com elas, porque eu não sei o que aconteceu com muitos originais. Isso é uma coisa que eu não sei o que aconteceu, eu não tive acesso a isso. Eu, muito besta, eu escrevia as histórias, e assim, parece besta dizer isso hoje, mas eu não xerocava nada, eu entregava para os alas, os rafes, como eu fazia, né? Numa folha de papel sulfite com caneta Bic, e depois eu falei assim, vai ser tudo desenhado, eu vou ver depois. Só que eu devo ter escrito umas 120 histórias e foram publicadas umas 50. Então o Zala ficou com uns 60 roteiros meus que nunca foram desenhados. E eu, uma vez, quando eu fui fazer a minha, eu falei assim, pô, Zala, você não quer me devolver aquilo para eu xerocar, pelo menos para eu ter? Você comprou, é seu, porque ele era muito ciente disso, né? Ele pagava as histórias, passavam a ser dele. Isso era uma ética própria dele, tá? Sim. De editor, tá? E isso é uma coisa que eu respeitava. Mas eu falei assim, você não quer me arrumar aquilo para ver se eu xeroco, eu te devolvo tudo e tal. E ele acabou conversando que ele não sabia mais onde estava, que ele tinha se livrado de muita coisa que ele tinha antes e que ele não sabia mais o que tinha feito. E ele já estava com idade bem avançada. Enfim, se perdeu, né? Eu sei que tinha pelo menos umas 20 histórias. Eu tinha feito uma série do Drácula, cara, toda que ele ia desenhar, que se passava toda na Chicago dos anos 30, entre os gangsters. E tinha uma série, era uma série longa, e ele tinha ficado feliz com aquilo, mas aí ele falou assim, só que eu vou primeiro continuar publicando essas histórias do Drácula mais europeu, carruagem e tal, depois eu vou publicar, eu vou desenhar essas histórias, eu vou publicar essas histórias numa outra série, então nunca saiu, enfim. É uma das coisas que eu me arrependo, assim, tipo, minha mulher até hoje me enche o saco, porque ela já era minha noiva na época, ela me falava, você não vai xerocar isso? E eu falava assim, não precisa, daqui a pouco vou ver desenhado, né? Não. E ela tinha toda a razão, nunca mais vi, perdi as histórias, né? Enfim, paciência. Algumas ficaram na memória, eu tenho xerox de uma ou outra aí, mas a maioria eu não tenho mesmo, e eu devia ter ouvido ela na época, devia ter xerocado tudo. Mas é que na época também, falando na minha defesa, na época, para quem não sabe, ninguém tinha xerox em casa, tá? Você tinha que ir numa loja, né? Entregar o negócio, vir buscar 2 ou 3 horas depois, que o cara punha numa fila para ser xerocado. Era pago. Isso, né? Não era essa molezinha que tem hoje, que qualquer multifuncional aí você bota lá e faz uma xerox, escaneia, enfim, né? Exatamente. Outros tempos, né? Paciência. Bom, gente, vamos... Foi um prazer, né? Estamos há 1h30 falando. Né? Então, já estamos há 1h30 aí. Vai dar... Nossa, que programa assunto que não acaba mais, cara. É assunto que não acaba mais. Não, vamos ter que marcar... Faremos outros. Por favor, vamos marcar uma segunda parte aí. Quando vocês quiserem. Que delícia. Olha, tá bom. Sensacional. Então, é isso. Prazer falar com vocês e conhecê-lo, Cássio. Muito obrigado, viu, Tony? Olha, eu tô realizando aqui um pequeno sonho que eu tinha de estar conversando contigo. Obrigado, viu, Daniel? Até a próxima. Tchau. Obrigado, viu? Poxa, Daniel, cara, que programa maravilhoso. Olha, que bate-papo legal. Ele trouxe muita coisa interessante. Precisamos fazer mesmo a segunda parte com ele, hein? Cara, segunda, terceira, como eu te falei, cara, ele é uma bíblia aí dos quadrinhos nacionais. Ele conhece muito, cara. Quando eu tive contato com o Tony, com o Fábio Moraes, com o Sampaio, eles conhecem muito. Tem muita coisa para trazer, muito assunto aí para nós aí. Né? Muito legal. Então, vamos marcar aí próximos programas. Eu estou vendo aí no chat que bastante gente gostou, tá curtindo pra caramba.
Antes de finalizar, passar a palavra final para o Daniel, só queria lembrar vocês, eu fico passando o endereço aqui da revista Calafrio, ajuda a gente, pede a sua revista lá, entre em contato com o Daniel, ele tem quase todos os números ainda, e reforçar o pedido de mandar pergunta para a gente já tem umas 10 perguntas aí, manda mais que a gente precisa de 1 hora de programa para bombardear o Daniel. Daniel, suas considerações finais aí, para a gente fechar o programa, que está bem longo já. Beleza, Cássio. Cara, valeu, mais uma conversa muito bacana aí. Vamos, felizmente já engatamos para próximas aí. Boa noite para você, boa noite para os nossos leitores, espectadores, a turma do chat aí que nos força sempre a perder a concentração no vídeo e vamos ter que assistir de novo depois, com o chat desligado, né? Com o chat escondido, porque senão a gente volta a ler o chat de novo, tá? Então, um abraço a todos vocês e nos vemos na próxima terça-feira. É isso aí, galera. Então, vamos lá, me dá seu voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa uns likes aí pra gente e até a próxima terça-feira. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do programa. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like e sem mais delongas, fui!